A CBF age certo ao exercer a sua opção para punição a clubes que não liberaram jogadores para a seleção brasileira? Qual o time do Brasileirão que nessa volta após o período sem jogos e somente com treinamentos gera maior expectativa? E o que esperar da fase de grupos da UEFA Champions League que começa na próxima semana? Temas do nosso papo de hoje, vá até o final do vídeo, vamos nessa. Clubes que não liberaram jogadores para seleções como a do Brasil, clubes ingleses especialmente, punidos. Ficam sem esses atletas por uma determinação da FIFA, numa situação, digamos assim, bem complexa, porque dessa vez esse não dos clubes, ele está dentro de um contexto. Não é pura e simplesmente um não quero liberar o meu jogador, não vou liberar os meus atletas. Não, isso está dentro do contexto da pandemia e das regras sanitárias do Reino Unido. Só recapitulando, jogadores que viessem, por exemplo, para a América do Sul, participar de jogos das eliminatórias, brasileiros, colombianos, argentinos, enfim, e retornando depois ao país, não teriam inicialmente tempo para cumprir a quarentena obrigatória na volta de países como esses, que fazem parte da chamada lista vermelha, e poder entrar em campo. Ou seja, ao servirem as seleções dos seus países, eles não poderiam atuar pelos seus clubes de origem nas competições, como o Campeonato Inglês, a Premier League. Acabam não podendo participar por conta dessa punição. Mas os clubes disseram não dentro de um contexto sanitário, pandêmico. É diferente de apenas falar, não quero liberar meu jogador. Mas a FIFA não vai, evidentemente, e as entidades como a CBF também não vão, procurar entender isso, porque aí cada um puxa para o seu lado. E a FIFA está, claro, ao lado das seleções, das confederações e federações nacionais. A FIFA quer fazer uma Copa do Mundo a cada 2 anos. Para ela não interessa o enfraquecimento das seleções e o fortalecimento dos clubes e de competições como a Liga dos Campeões, que hoje é tão relevante quanto a Copa do Mundo como grande evento. Se você vai à final de Copa e vai à final de Champions League, você não vê diferença com relação à mobilização, torcedores, presença de jornalistas, repercussão internacional. É algo impressionante. Sendo que os times que participam da Liga dos Campeões são, em sua maioria, ou na média, melhores do que as seleções, porque eles são também seleções transnacionais, reuniões de jogadores espetaculares, de altíssimo nível, dos melhores times, é claro, de diferentes nacionalidades. Então, até tecnicamente, a Liga dos Campeões é melhor do que a Copa do Mundo, sem dúvida alguma. E a FIFA se incomoda com isso porque o evento dela é a Copa do Mundo. Então, é claro que ela não iria, numa queda de braços como essa, ficar do lado dos clubes. Mas essa pode ser a primeira etapa de uma batalha longa, uma longa guerra, talvez, entre clubes, federações, seleções. Uma reação inicial diante de um cenário em que há um exagero na quantidade de jogos entre seleções. A seleção do Brasil, por exemplo, até os anos 70 jogava 10 vezes no máximo a cada ano, menos até em algumas ocasiões. Hoje, numa temporada, ela faz pelo menos 16 jogos. É um aumento muito grande. Em relação a algumas temporadas, chega a ser o dobro de jogos. Se você descontar férias e pré-temporada e tal, e pegar o líquido, digamos assim, a parte enxuta da temporada de futebol, você tem quase um jogo por mês. Aliás, quase 2 jogos por mês, melhor dizendo. É muito jogo. É muito jogo para brasileiro, para inglês, para francês, para argentino, para americano, para qualquer um. E isso deverá continuar sendo pauta e tema de discussões e de batalhas como essa que foi travada e que, me parece, isso não vai ficar só nisso, porque os clubes aqui investem na base, revelam jogadores, contratam grandes atletas, pagam salários, fazem a economia, a roda girar. Não são as seleções. Essas apenas se reúnem, sugam os jogadores dos clubes, ganham o dinheiro as federações com direitos de transmissão, com patrocinadores, venda de ingresso, etc. E depois devolvem, inclusive, em alguns casos, os jogadores são devolvidos machucados às suas agremiações de origem. É difícil esperar dos clubes que voltam a jogar depois de uma paralisação, por conta dessa meia parada do Campeonato Brasileiro, né, na data FIFA. Não foram todos os jogos que foram adiados, mas algumas partidas de alguns clubes que tiveram atletas convocados. Então é difícil esperar que eles voltem jogando muito mais, por uma razão muito simples. Esses clubes que estão cercados de maior expectativa perderam muitos jogadores que foram convocados. Então os técnicos que tiveram tempo para treinar, treinaram times desfalcados, não tiveram peças importantes à sua disposição para fazer os devidos ajustes no dia a dia de treinamentos. Claro que ele pode contar com jogadores que estavam contundidos, agora recuperados, jogadores que precisavam de uma parada para uma melhoria na parte física que de repente conseguiram fazer isso. Mas nomes importantes dessas equipes, especialmente Flamengo e Atlético, Palmeiras acho que menos até, que cedem muitos jogadores às seleções, bem, esses técnicos não tiveram esses jogadores à disposição, então não puderam, digamos assim, ajustar a máquina da forma que gostariam.
Progresso você pode encontrar, mas não tanto assim, justamente porque você abre mão dos jogadores, você tem um período para treinar ali sem jogos, mas sem nomes importantes e com reservas fazendo ali o papel de dublê dos titulares convocados para seleções nacionais, você vai ter alguns ganhos, mas não a ponto de poder realizar aquilo que a gente esperava ou espera, que é sempre uma evolução constante das equipes. Aí os técnicos nem têm tanta responsabilidade assim. A Liga dos Campeões vai começar em sua fase de grupos na próxima semana e, claro, dois times chamam muito a atenção. O PSG, óbvio, contratou Messi, e o Manchester United contratou Cristiano Ronaldo. Os dois continuam sendo os grandes nomes do futebol internacional, mesmo veteranos, ainda chamam a atenção mais do que qualquer um outro. No caso do time inglês, é mais uma tentativa do maior campeão da Inglaterra de recuperar a sua posição de protagonista no futebol internacional e também no futebol do país. Hoje, o outro time de Manchester, o City de Pep Guardiola, é o campeão e é o protagonista. Finalista, inclusive, da Liga dos Campeões, perdeu a final para o Chelsea, mas foi a final e tem ganho Copas nacionais, é o campeão inglês, perdeu antes para o Liverpool, mas recuperou o título. Ou seja, o time de Manchester que faz sucesso hoje é o City e não o United, que é mais tradicional, digamos assim, como grande competidor, até no âmbito internacional, é o que ganhou mais vezes o campeonato inglês, mas desde a aposentadoria de Alex Ferguson não consegue mais assumir o protagonismo de outrora. Com a volta de Cristiano Ronaldo, aliás levado pelo técnico escocês já aposentado para o United lá no comecinho do século, digamos assim, né, quase 20 anos, o United volta a sonhar com um papel principal de destaque nas competições como a Liga dos Campeões. O grande desafio é ver esse time funcionar com o Cristiano Ronaldo, com o Sancho, grande contratação, um jogador jovem, muito desejado, e que deixou o Borussia Dortmund para assumir um lugar ao lado do Cristiano Ronaldo, do Bruno Fernandes e de outros bons jogadores e ótimos jogadores do elenco dos Red Devils. A questão é o técnico. Solskjaer, até hoje, não mostrou ser o nome mais capacitado para fazer esse time funcionar como se espera. Vejamos agora, com a chegada do português, o que vai preparar o histórico jogador do clube, que como técnico ainda não se provou. No caso do PSG, a reunião de Neymar, Mbappé e Messi, obviamente, cria expectativa e nos proporcionará grandes espetáculos. Eles vão fazer grandes jogos. Eles vão fazer ali, dar alguns showzinhos. É claro que vão. Não tem como você reunir esses três e achar que não vai acontecer nada de especial. Vai acontecer. A grande questão é o técnico Maurício Pochettino ajustar essa equipe, que recebeu também jogadores para outras funções. Por exemplo, Sérgio Ramos na zaga, uma nova zaga, com Marquinhos, provavelmente. O Hakimi para o lado direito da defesa, que é um lateral ala, um cara que ataca muito, vai ter que aprender a jogar numa linha defensiva de 4 de uma forma, digamos assim, taticamente mais disciplinada, porque o ataque tem 3 jogadores de frente, 3 jogadores lá na linha ofensiva, que precisarão participar muito sem a bola. Caso eles não tenham uma participação ativa quando a posse for do adversário, contra equipes mais qualificadas tecnicamente, o PSG deverá ter muitas dificuldades. Então, esse é o desafio e essa é a expectativa. Como será o comportamento do trio Messi, Neymar e Mbappé nos momentos em que a bola for do adversário e estiver do outro lado do campo um time poderoso? Dia 28 de setembro, em Manchester City e PSG, já teremos, com toda certeza, essa experiência de ver como esse trio vai se comportar contra um adversário que vai tentar se aproveitar justamente de uma eventual sobrecarga no trabalho defensivo, no trabalho de recuperação da posse de bola dos demais jogadores desse time, porque os 3 são estrelas que não se caracterizam por uma ação contínua na tentativa de ter a bola quando ela está com o adversário. Mbappé é jovem, pode e deve aprender a trabalhar assim. O Neymar não é um veterano, é experiente, mas não é um veterano. Terá que também ser mais ativo nesse tipo de situação. Messi, talvez nem tanto, por ser, além de o maior craque, mais velho dos 3, né? Esse já é um veterano, mas também terá que dar a sua contribuição. Se conseguirem distribuir bem as tarefas, Maurício Pochettino vai comandar um time que vai fazer realmente história na Liga dos Campeões. Mas entre a história e a decepção, uma linha muito tênue, justamente por conta dessa necessidade de ajustes, que não são tão simples como podem parecer, e também pela fogueira da vaidade de muitos egos reunidos, que é outro desafio para o técnico argentino, que terá que contornar isso tudo. Qual?